Linha de Frente. Olá, tá tudo bem por aí? Mais uma edição do Linha de Frente começando nesse fim de semana. Que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. E como é semana de carnaval, não dá para ignorar o quanto a festa mexe com as nossas vidas. Caindo você na folia ou não. Seja porque só se fala em carnaval na TV e nas redes sociais, seja porque tem mudanças no trânsito na região onde você mora por causa da passagem de bloquinhos, seja porque você vive em uma cidade que costuma atrair foliões movimentando a economia. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado anunciou investimentos de mais de 60 milhões de reais na festa, sendo 40 milhões só na capital. Outro aspecto que chama a atenção nessa época é o clima. Em pleno verão, os dias costumam ser marcados por muito calor, por tempestades. E nesse ano especialmente, a previsão é que os volumes de chuva superem os do verão passado. Reflexo de fenômenos meteorológicos naturais, mas também das mudanças climáticas, segundo especialistas. E por falar em mudanças climáticas, esse ano tem COP30 aqui no Brasil, em Belém, no Pará. O encontro, em novembro, deve reunir cerca de 40 mil pessoas de mais de 190 países. Belém já se transforma para receber o evento, com investimentos que somam quase 5 bilhões de reais. E para falar sobre tudo isso, eu recebo hoje, aqui no Linha de Frente, Maria de Carli, cientista política, Alex André, economista, Wilson Levi, especialista em cidades inteligentes e sustentáveis, e Marcelo Rodante, advogado e especialista em mudanças do clima. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Linha de Frente. Eu vou começar com você, Alex, para aquela primeira pergunta geral para todos vocês e pegando o gancho da COP30. O Brasil recebe pela primeira vez o evento, que vai acontecer, como eu disse, em Belém, no Pará. Temos bons índices para apresentar para o mundo agora em novembro? Lívia, não. Eu acredito que nós temos, principalmente nos índices que nós observamos de desmatamento, acho que tem uma parte muito grande relacionada a políticas públicas, que sim, aí temos diversas medidas até boas que o governo tem colocado, não só este governo, os governos passados, mas os resultados são ineficientes. O próprio desmatamento mostra um dado muito desafiador, ao longo desse ano, do ano passado e ao longo desse ano de 2025, é um grande desafio. Por outro lado, quando a gente olha por transição energética, é a bola da vez, O governo ele tenta mostrar que a transição energética por todas as matrizes, aqui no Brasil, é um grande destaque e vai mostrar para o mundo esse potencial que o Brasil tem, tanto no gás quanto na relação do solar, Também temos aí a eólica, todas as medidas que foram colocadas ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Agora, a COP30 serve para o governo mostrar efetivamente essas políticas. Não pode perder esse time de mostrar para o mundo esse potencial, Lívia. Marcelo. Eu sou bem otimista com o Brasil sediando a COP. Eu acho que os índices realmente eles são um desafio do discurso do governo. O desmatamento, na verdade, ele caiu. A degradação, fruto das queimadas, é que aumentou muito. Então, eu acho que o governo, e controlar desmatamento especificamente, às vezes é um pouco mais fácil, porque você tem os drones e você tem como agir com a fiscalização. E a questão das queimadas, ela é difícil o controle, você tem uma vegetação seca e é difícil controlar. Mas o Brasil tem realmente esse desafio, tem a questão da transição energética, tem a questão do petróleo lá. Enfim, muita coisa para a gente conversar, mas o Brasil ele tem que fazer um papel bonito, ele precisa fazer um bom papel. Já começamos equilibrados aqui essa mesa hoje, Maria. Olha, eu me considero uma otimista. Eu acho que o Brasil é um país que sempre encabeçou essa pauta de mudanças climáticas, de transição energética. Nós somos pioneiros em termos de energia limpa, com as hidrelétricas que temos aqui, energia solar. Somos um país que tem um histórico forte nessa linha e eu acho muito justo estarmos sendo os anfitriões aqui de um dos maiores eventos do sistema multilateral internacional. E eu torço para que a gente apresente um evento extremamente bem organizado e que a gente ensine ao mundo que mudança climática, emergência climática não é para inglês ver, nem mimimi de ecochato. Ela é para todos e está aí batendo na nossa porta. Levi? Olha, Lívia, acho que a gente tem que olhar um evento como esse a partir do seu potencial simbólico. Então, primeiro, o Brasil está sendo visto pelo mundo
E essa pauta será abordada em grande medida pelos nossos meios de comunicação, será debatido pelas pessoas. É importante que isso se conecte também com aspectos de política educacional, que isso seja levado às escolas, pensando na formação das futuras gerações e o despertar das futuras gerações para essa pauta tão importante. Mas é claro que é um evento, como outros eventos, que suscita discussões importantes. A própria pegada de carbono desse evento, com tanta gente vindo para o Brasil por meio de avião e outros modais que são baseados em energia fóssil, enfim, em combustível fóssil, também é uma forma de nós refletirmos o quão complexo é estabelecer padrões de consumo mais limpos e transportes e modais mais limpos numa discussão tão importante como a questão climática. Vamos falar muito sobre essas questões que nós levantamos, sobre expectativas para a COP30 em novembro, mas vamos começar falando de carnaval. Chegamos à semana de carnaval, época muito aguardada por foliões que esperam ansiosamente para aproveitar a folga, sair para a festa, curtir a folia. Mas olha, gente, além das folias que acontecem nas ruas, também é tempo de festa para o comércio. Com os altos investimentos, o evento tem expectativas promissoras e, segundo o Ministério do Turismo, todos os anos o Brasil fatura cerca de 8 bilhões de reais nesse período. A folia mexe também com o setor hoteleiro, com restaurantes nas principais capitais brasileiras, mas não só. Entre elas, Salvador, um dos destinos mais desejados. A expectativa é que o carnaval movimente 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas a festa também mexe com o outro debate muito importante: a ocupação das ruas pelas pessoas, o uso dos espaços públicos, uma questão que divide opiniões entre aqueles que defendem e aqueles que criticam o barulho, a sujeira nas ruas. Como colocar tudo isso nos pratinhos e manter todos equilibrados? É sobre isso que a gente começa, então, a nossa discussão aqui no Linha de Frente. E já que a gente falou dessa expectativa positiva com o Carnaval em Salvador, olha só quem é de lá, quem esteve lá recentemente, quem me trouxe uma fitinha do Bonfim e vai falar sobre o Carnaval lá em Salvador e essas questões que eu levantei, claro, como são discutidas por lá. Bom, Carnaval em Salvador é um feriado importantíssimo na cidade. Como você explicou, quase 2 bilhões que entram na economia da capital baiana, minha capital, minha cidade linda e maravilhosa. Um beijo aos baianos que estão nos assistindo. Mas, de fato, Lívia, essa questão da importunação é algo muito pertinente. Salvador é uma cidade que ela é completamente... Ela lucra, tem a lógica voltada para o carnaval o ano inteiro, né? É uma cidade que tem muitos eventos, mas o carnaval, a cidade para. Você tem trechos da cidade que é inviável, não tem como passar. Os aluguéis ficam altíssimos, a gente sabe que existe uma procura muito grande, né? Demanda aquecida, já sabe, os preços sobem muito, as pessoas conseguem, quem tem proprietários de apartamentos ali próximo do circuito Barra Undina, por exemplo, consegue ganhar um bom dinheiro com esses aluguéis sazonais. Então, é interessante ver que movimenta muito a economia, que tem uma lógica voltada para isso e sabe promover bem a cidade através disso. Mas é aquela questão que a gente falou, a importunação está aí e existe. E não só em Salvador, né? Estava também olhando aqui outros números dos grandes carnavais no Brasil, né? Salvador, quase 2 bilhões entram na economia, circulam por lá. A gente tem no Rio 5 bilhões e São Paulo 6 bilhões. São Paulo é a cidade com o maior carnaval do Brasil e que não é tão tradicional, tem ficado tradicional nos recentes anos, né, bastante procurado. E a gente estava até falando aqui do carnaval de BH, né? Sim. E realmente, assim, é uma questão que tem que ter, assim, eu acho que, assim, para a gente conseguir equilibrar os pratinhos, como você falou, tem que ter respeito aos horários, né? A gente sabe que tem o circuito que deve cumprir os horários que deve cumprir, tem que ter policiamento nas ruas para os foliões que excedem e desrespeitam os locais públicos. Então, assim, tem que ter um policiamento, tem que ter o respeito às regras para que todo mundo possa curtir, aproveitar e não importunar o vizinho ou o coleguinha. Além dessa questão do barulho, de algumas pessoas se incomodarem com uma folia nas ruas, Marcelo, tem a questão da sujeira que eu levantei também.
que afeta diretamente o meio ambiente, que afeta a nossa relação com o meio ambiente. E acho que não exagero quando eu falo que, se a gente for olhar para todas as conexões, acaba contribuindo para o aquecimento global, acaba contribuindo para as mudanças climáticas. Fui longe demais? Tem a ver? Como fazer essas conexões? Eu acho que o que tem ligação direta é a questão do lixo que é feito. Isso, na verdade, você tem um problema de drenagem em enchentes. Então, esse acúmulo de lixo é um problema para a cidade. A ideia, né, de você ter blocos mais responsáveis que se preocupem com esse tema, que levem esse tema adiante, também é uma pauta bem importante. Você ter ali materiais mais recicláveis e as pessoas mais conscientes, os trios com essa preocupação. Mas a sujeira, ela é um problema sério. Porque a gente tem hoje um problema de infraestrutura na nossa... Eu estou falando de São Paulo, mas isso vale para todas as outras cidades. Porque é um movimento muito importante que mexe com muitas pessoas, mas que gera muito lixo. Então, esse ponto específico, eu acho que ele é um problema para as questões ali que envolvem diretamente a cidade. Não diria que especificamente esses eventos eles vão ter uma função direta né? Com a questão da mudança do clima, que a gente tem a ver com as emissões. Isso vem de longa data, isso vem do período pré-industrial. É o mundo inteiro que produz ali quase 50 bilhões de toneladas por ano. Então, não são essas festas que eu acho que a gente pode colocar ali uma tarjeta ali de mudança climática, mas para a cidade e essa ideia de ela ser mais reciclável, os copos, a questão da higiene, isso tudo vem atrelado. Glitter também é super nocivo, super poluente, né? Sim, sim. E que as pessoas não abrem mão de utilizar, né? Por que ele é tão poluente, Levi? Ele é plástico, né? E hoje já tem estudos que mostram, inclusive, que microplásticos estão presentes na nossa corrente sanguínea. Você tem exames cardiológicos como angioplastias, intervenções cardiológicas como angioplastia que já identificam microplásticos nas nossas veias e até mesmo no cérebro. Então, imagina a quantidade de glitter que é produzida durante o carnaval, que é usada. Eu me recordo, vejo muitos motoristas de Uber se queixando que os carros ficam imprestáveis depois que transportam foliões com glitter. Mas é basicamente um material composto por microplásticos. E é difícil estabelecer, Levi, algumas ações, algumas políticas públicas, porque isso passa pela consciência do folião, né? Não sujar as ruas, a questão do glitter, isso passa pela consciência, não depende só do poder público. Mas é possível estabelecer algumas ações para minimizar o impacto desse rastro de sujeira que a folia acaba deixando nas ruas? Eu acho que é uma época importante para a gente conscientizar as pessoas, mas a gente produz resíduo o ano inteiro. Então, não só no carnaval. Carnaval você tem latinha de cerveja, você tem, enfim, outros resíduos que são produzidos por muitas pessoas, milhões de pessoas, de corpos livres interagindo nas ruas. Mas a gente produz lixo o ano todo. Então é um momento de conscientização e não pode ficar só durante a folia. Acho que é uma oportunidade das pessoas refletirem também sobre o quanto nós deixamos, o quanto a ação humana é capaz de trazer externalidades negativas, efeitos negativos para o meio ambiente. É porque são muitas pessoas, e quando eu te pergunto isso, e já quero te ouvir também, Alex, muitos reclamam da falta de banheiros químicos. Sim. Muitos reclamam da falta de estrutura com lixeiras suficientes para dar conta de toda a demanda. É impossível a cada metro você ter uma lixeira, óbvio. Claro. Não dá. E eu não vou generalizar que é um problema em toda a capital, em toda a cidade que realiza o evento, mas a gente ouve esse tipo de reclamação dos foliões. Sim. Então, nesse quesito, falta um pouco de preparação do poder público? Certamente falta, e carnavais, como a Maria disse, que movimentam bilhões de reais, precisavam ser acompanhados de medidas de mitigação dos efeitos e do lixo, dos resíduos que são produzidos. Isso é evidente, uma festa... embora seja uma festa de subversão, uma festa pagã, né? Ela é uma festa que ocorre dentro de um território que é regulado por normas e que precisa merecer a atenção do poder público. Sim. Então, realmente, você tocou num ponto importante, essa questão de movimenta bilhões, mas quanto é destinado para esse tipo de mitigação, essa questão do que fazer com o resíduo, ainda há pouca mobilização política para isso.
como se parece que houvesse um descaso, sabe? Já se pressupõe que produz muito lixo e aí a gente fica assistindo as cenas de... Como se não tivesse o que fazer. Como se não tivesse o que fazer. Vou ouvir primeiro o Alex, mas quero depois que você já vá pensando, Marcelo, sobre essa questão de você criar mecanismos para tratar, para cuidar, para reciclar. Nem tudo é reciclável, mas uma boa parte é. Se nesse quesito também estamos avançando. Mas antes, eu falei sobre os aspectos econômicos, né, Alex? E trouxe o exemplo talvez mais simbólico, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Atrai milhões de pessoas, não só do Brasil, mas também do mundo. Falei que o governo do estado está investindo nesse ano sambódromo, blocos, enfim, na estrutura toda. 40 milhões de reais na capital, 60 milhões de reais olhando para todo o estado, para muitas cidades também que são tradicionais durante o carnaval, na folia. É uma fase importante de movimentação da economia ou talvez perto de outros eventos ela não tem tanta importância assim? É de suma importância. O carnaval é o cartão postal do mundo. Eu acredito. Todo mundo que quer conversar com um gringo deve falar carnaval e futebol, né? Não sei até onde isso é bom, tá? Mas por hora... É uma outra discussão essa, né? É uma outra discussão, é outro mérito, mas pela festa, é uma festa que todo mundo quer participar, né? Todos os gringos olham com bons olhos e é um bom chamariz para conhecer o Brasil e ver o potencial que nós temos. É o primeiro passo que eu vejo do ponto de vista cultural, né? O carnaval olhando aqui para o mundo e olhando aqui para o Brasil. No aspecto econômico, eu vejo que, claro, que o aspecto, o parte que a gente estava comentando aqui, ela estava falando do circuito Bairro-Ondina, né? Tanto demandado. Eu também estive em Salvador também recentemente. Eu não vou tanto a Salvador, mas toda vez que eu acabo indo para lá, eu vejo que realmente a cidade está só comentando de carnaval. Você chega lá em dezembro... Eu sou do Rio. Eu ia falar, sou do Rio. E aí eu chego lá, acabo chegando em Salvador, desembarco em dezembro e outubro, o pessoal está comentando já agora o carnaval, né? Ao longo a cidade se mobiliza. A cidade para o ano inteiro, não importa qual mês que você esteja, né, a cidade está preparada para isso, né? Eu acho que o ponto interessantíssimo, né, quando a gente olha por parte de ocupações de hotéis, né, que fala, passou mais de 90%, 85%, algo que está sendo muito similar também com outros eventos que acontecem, né, alguns shows de grande importância, mas eu vejo que quando a gente consegue olhar a infraestrutura e a capacidade de absorção disso, ainda o Brasil tem grandes passos para ainda fazer ainda mais. Vou dar um exemplo aqui, na parte de mobilidade urbana. O Brasil como um todo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, está se mobilizando. A gente olha aqui o BRT, né, os ônibus, né, até a questão de a parte sustentável, né, ônibus elétricos, algo que a gente não estava comentando há 10 anos atrás. E acelerou muito isso. Então a gente não pode dizer que os governos como um todo não estão fazendo medidas tanto ambientais quanto na parte de segurança, são várias medidas. A gente tem aí AI, drones, né, que eu estava comentando, na parte de desmatamento, na parte de queimadas, e aí na segurança também pode ajudar. Mas lembrando, ainda é muito incipiente, está muito cedo para dizer que o Brasil está altamente preparado para um evento de grande porte como o Carnaval. Mas estamos em direção. E outro ponto importantíssimo, as empresas, a iniciativa privada, algo que era muito ausente ao longo dos últimos anos. As empresas só queriam colocar seu logo lá no Abadá e patrocinar. As empresas estão preocupadas com a imagem que ela quer passar para o seu público. Então, o tema de ESG, né, a logística reversa das garrafinhas, né, as grandes empresas estão preocupadas no impacto final. Então, acho que é essa a mensagem que ao longo dos anos a gente já conseguiu observar, né, Maria? Ouvindo você falando, eu queria também lembrar uma questão que eu disse da inflação do preço nos aluguéis, né, temporada lá em Salvador, principalmente falando de lá, no Rio deve ser parecido, mas também a inflação no preço de alguns camarotes, abadás, porque a procura ficou muito intensa mesmo e Carnaval virou um investimento, não é barato, assim, é um investimento, as pessoas pagam, assim, elas juntam dinheiro para... O ano todo. Que nem o Réveillon também, né? Réveillon no Brasil é super inflacionado. E aí também, mas Carnaval já mais tradicionalmente falando, as pessoas juntam o ano inteiro, né? Voltando à discussão do aproveitamento do lixo, obviamente que a gente não está falando aqui, a gente puxou o gancho, né, pelo Carnaval, mas obviamente que a gente está trazendo outras discussões assim que são importantes nessa época, mas que se estendem durante o ano todo. E a Maria levantou essa questão sobre o aproveitamento do lixo aqui no Brasil. Estou até acessando aqui no portal da Câmara dos Deputados que no meio do ano passado foi aprovado um projeto de lei que prorrogou por mais 5 anos o prazo para que os municípios com até 50 mil habitantes encerrem os lixões. É difícil acreditar que até hoje a gente ainda tenha áreas
em regiões até desenvolvidas do país que acumulam lixo em buracos, vamos colocar assim. Estou sendo vulgar na palavra, mas é mais ou menos isso. A céu aberto, né? E vai só amontoando lixo em cima de lixo, soterrando lixo em cima de lixo. Pois bem, esse projeto prorrogou por mais 5 anos o prazo para que esses municípios com até 50 mil habitantes encerrem os lixões e adotem a destinação adequada dos resíduos sólidos. Na verdade, o texto foi aprovado depois, tá? A lei previa inicialmente um prazo até 2014 para o fim dos lixões a céu aberto. Ou seja, é uma discussão que preocupa, que é antiga e que a gente só vai postergando. Como resolver essa questão? Tem uma fórmula para isso, Marcelo? Temos um especialista aqui que vai poder ajar a gente nessa questão. O que eu posso dizer é o seguinte, é muito pequeno ainda o desenvolvimento da ideia da economia circular. Então, a gente tem uma ideia do consumo que a gente consome, usa e joga fora. Então, a gente precisa evoluir muito e andar muito com essa questão da economia circular, ou seja, aqueles bens que você consegue efetivamente reaproveitar e que você usa muito mais, né? Que você dá uma destinação adequada, como você mesmo colocou. Mas isso parte, no meu ponto de vista, de uma questão de educação. Acho que é muito importante a gente fazer uma educação e isso aí demora muito tempo e são gerações para a gente mudar a educação. E a questão da conscientização. Então, as pessoas precisam ter essa consciência da importância de descartarem no lugar certo, de ter as placas e os lixos para descartar no lugar certo e mais toda uma infraestrutura para que esse lixo possa ser tratado e possa ser separado. Porque o que acontece é que acaba juntando tudo e como é que você faz esse processo de separação? Ele é muito custoso, ele é muito demorado. Então, sem uma consciência mais clara, uma política pública que ensine, que permita que você consiga direcionar bem o lixo e melhorar muito essa questão da economia circular, a gente vai ficar sempre com essa dificuldade, porque o lixo ele é produzido, e faz o que com esse lixo, se você não consegue reciclar? Como é que a gente lida com isso? É um tema atual e que a gente vai ter que gastar muito esforço e muita conversa e muita energia para a gente direcionar esse lixo. Por quê? Porque com a questão climática, com as inundações, isso acaba não sendo, acaba entupindo e acaba, enfim, gerando os problemas e fica um círculo vicioso. Então, essa consciência, ela parte da educação. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu só queria falar um dado, pegar carona no que você disse, do direcionamento correto. Aqui na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, nem 10% do lixo, do resíduo, tem um direcionamento correto na cidade. Nem 10% por uma cidade desse tamanho, né? É preocupante. Eu estou olhando aqui, Levi, porque o programa é assim, as discussões vão surgindo, eu vou dando uma pesquisada aqui para trazer informação na hora. Eu citei esse projeto que prorroga esse prazo, mas na verdade ele não andou. Pelo que eu estou vendo aqui a situação, o projeto não chegou a ser aprovado. Ou seja, sendo ou não aprovado, é uma questão importante. De fato, o lixo está lá sendo acumulado em lixões em muitas cidades brasileiras. Mas o fato de um projeto não ter caminhado preocupa mais, porque é um sinal de que talvez os nossos congressistas não estão tão atentos a essa questão. Ou não estão tão preocupados porque não é uma discussão que mobiliza suas bases. Não dá voto. Não existe bancada do lixo. Lixo não vota. Lixo não vota e as pessoas estão preocupadas com questões bem mais aleatórias. Haja vista a qualidade do nosso debate público, do debate da nossa esfera pública hoje no Brasil, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para enfatizar. Essa percepção, ela passa primeiro por compreender que o lixo se tornou uma questão metropolitana. Hoje, a Maria trouxe um dado estarrecedor, mas tem um outro ainda pior, que São Paulo exporta praticamente 100% do seu lixo. Então, os lixões e aterros que atendem a cidade de São Paulo já não estão mais dentro do território da cidade de São Paulo. E quando a gente exporta lixo, a gente exporta os problemas do lixo. Então, problemas de saúde pública, problemas de destinação adequada dos resíduos nas outras cidades, contaminação de lençóis freáticos, enfim, uma série de problemas, além do fato desse movimento de transportar o lixo para fora custar cada vez mais caro, porque nós estamos mandando lixo para cada vez mais longe. Então, se torna uma questão de interesse metropolitano, de interesse comum de mais de um município, e aumenta a responsabilidade de uma cidade como São Paulo, porque ela está exportando um problema. Então, acho que esse é um ponto, assim,
fundamental para a gente compreender a extensão dessa discussão. Passa também pelo fato do país reciclar menos de 5% daquilo que podia ser reciclado. Então, hoje nós temos, por exemplo, latinha de alumínio de um modo geral, se aproxima de 100%. Por quê? Porque é um lixo, entre aspas, valioso. Sim, rentável, né? Rentável. Agora, outros materiais que poderiam ser reciclados e que poderiam ter uma destinação mais adequada não são reciclados. E aí nós entramos numa discussão que é também econômica, porque o lixo, ele é valioso. Ele gera uma cadeia de emprego, renda. A gente pode até discutir, é um emprego precarizado, é um emprego muitas vezes informal ou de pequenas cooperativas, mas gera emprego, gera renda. Gera energia. Gera energia. Então, é uma discussão que a gente não pode descartar, considerando o movimento de pensar o resíduo numa perspectiva mais ampla, mais holística, né? O que falta, Alex, na sua opinião, para que essas abordagens sejam mais valorizadas, entrem no ciclo econômico aqui do país? São rentáveis, mas por que ainda não são popularizadas essas ideias? O próprio Levi comentou, né? Falta vontade política clara, óbvia, escancaradamente o governo não quer fazer nada com isso. A iniciativa privada como um todo, tem diversas empresas especializadas, né, em tratar lixo, aí tem iniciativas com biometano, né, enfim, até outras medidas. O poder público, ele precisa ajudar, né? Ele precisa estar junto com as entidades, né? Com os entes privados para conseguir impulsionar isso. Um ponto curioso, quando a gente sai um pouco do lixo especificamente e olha o saneamento básico, que também está correlacionado a isso, a gente observa um movimento importante. A privatização da companhia, né, de saneamento, né, de São Paulo, a Sabesp, foi não só um marco importante para a empresa especificamente, mas para o marco de saneamento, para conseguir atingir, para conseguir trazer um CAPEX, né, um financiamento, né, ou seja, de investimento na ordem de bilhões, para atingir a cidade de São Paulo, como a gente está comentando, a cidade mais desenvolvida do Brasil. E esse exemplo, né, para o Brasil inteiro. Né? E a gente observa, né, diversos marcos da cidade, como o próprio Rio Tietê, Pinheiros, enfim. Porque o Pinheiros, por exemplo, está começando a ter uma iniciativa de despoluição, porque tem uma viabilidade econômica, uma área nobre ali. Mas não é só isso, a gente tem que ir além disso, ou seja, além da viabilidade econômica no sentido de um empreendimento, algo que a gente consegue visualizar, né? Então, o próprio lixo também traz essa analogia no sentido do ponto que a gente precisa olhar além do óbvio, né? Entender que essa externalidade economiza na saúde, né? Quanto mais o lixo ele tiver uma destinação correta, tanto saneamento, e vai economizar na saúde, né? Menos pessoas vão passar por doenças relacionadas ao lixo em relação ao saneamento. Então, a externalidade é muito grande, só que o governo não tem vontade política nenhuma para conseguir colocar essas pautas para frente. E é um assunto, Lívia, só, desculpa te interromper, não, que é um assunto que o papel do poder público ele é decisivo, porque o poder público é um grande ente que produz contratos. Então, ele é um agente de indução de comportamentos. Como ele é o maior cliente de serviços de saneamento, de serviços de coleta, se ele consegue modelar de uma forma adequada, se ele consegue desenhar bem os instrumentos que vão indicar aquilo que ele precisa contratar em termos de solução de saneamento ou de resíduos, ele movimenta um mercado que é bilionário. Passa por subsídios também ou não? Passa por investimentos públicos importantes para nós e investimentos corretos. A gente passou 30 anos despoluindo os rios. Só que a gente se esqueceu que o maior fator de poluição dos rios Tietê e Pinheiros era a questão do depósito de esgoto clandestino. E esgoto produzido muitas vezes em outras cidades vizinhas a São Paulo. Então, era basicamente retirar resíduo para deixar espaço para mais resíduo. Então, o famoso enxugar gelo. Enxugar gelo, totalmente. Então, passa por investimento e o poder público tem um poder enorme de induzir um movimento bastante auspicioso, bastante importante de transformação das condições atuais de saneamento e de resíduos sólidos. Maria levantou o dedinho aqui, só para atualizar aquele projeto de lei que eu citei aqui na Câmara dos Deputados, que prorroga o prazo para acabar com os lixões nesses municípios com até 5 mil habitantes, status final. Não final, porque parece que a tramitação vai continuar. Mas o último passo dado foi em agosto do ano passado,
em que se encerrou um prazo de 5 sessões na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a apresentação de emendas ao projeto, emendas que não foram apresentadas. Não tem mais informações aqui no portal da Câmara dos Deputados a respeito da conclusão, do futuro dessa proposta. Ao que parece, a proposta não passou, não foi discutida ainda. Maria. Eu acho que o Alex tocou num ponto interessante, que é a questão do setor privado e como ele pode contribuir, né, para acelerar o bom destinamento do resíduo e tudo mais. Eu lembrei de um caso que merece ser trazido como exemplo aqui. A gente chama de grande gerador, são os prédios grandes que geram muito resíduo, né? Os grandes geradores nas cidades. Tem um grande gerador na cidade de São Paulo que faz uma horta no seu teto, na parte do seu teto, com a compostagem, que é o Shopping Eldorado. Assim, eu acho que é interessante ver o que eles fazem com todo o resíduo orgânico da área de alimentação, na praça de alimentação, e torna ali uma horta maravilhosa em que as pessoas que trabalham no shopping podem consumir. Então, é um em 1 milhão, mas já é um start. Eu acho que as pessoas têm que ter conscientização. Deve haver incentivos financeiros para que os entes privados entrem na luta e legisladores que possam pensar em projetos de leis que sejam, de fato, inovadores, como, por exemplo, o IPTU verde, que é um tipo de incentivo, né, de desconto no IPTU que funciona em várias cidades do Brasil. Em mais de 50 cidades, salvo me engano. Salvador, maravilhosa, adotou o IPTU verde. Gente, os últimos carnavais têm sido marcados por instabilidades climáticas. No ano passado, um alerta para o calor e chuvas intensas foi emitido para todo o Brasil. Os termômetros de capitais no sul do país chegaram a ultrapassar 40 graus. As prefeituras reforçaram os pedidos para que os foliões se hidratassem e tomassem cuidados com os temporais. E agora fica a expectativa para esse ano. 2025 já começou com várias cidades debaixo d'água. As tempestades atingiram principalmente cidades, pelo menos mais no começo do ano, do litoral paulista, com destaque para Peruíbe, que teve centenas de desalojados. Além também, voltando ao sul do Brasil, o litoral de Santa Catarina. Vale lembrar que alguns anos atrás, o litoral norte de São Paulo também passou pelo mesmo problema. E para evitar que esse tipo de situação se repita, algumas medidas foram adotadas, como a instalação de novas sirenes de alerta e o envio de mensagens automáticas pela Defesa Civil. Moradores da capital paulista e do Rio de Janeiro receberam esse tipo de alerta pela primeira vez no final de janeiro. Como se planejar para as mudanças climáticas e como evitar que esse tipo de coisa se repita? Passa um pouquinho, Marcelo, por tudo que nós já discutimos até agora. Alguma coisa além? Eu acho assim, existe uma questão de visão de mundo que muitos políticos têm. Então, a gente precisaria ter um consenso mais claro de acreditar na ciência, porque a gente, às vezes, encontra fóruns de discussão de negacionismo. Então, assim, se a gente parte de um pressuposto de que temos clareza que isso não é alarmismo, nem catastrofismo, mas que isso é uma preocupação sincera, então você pode ter ali eleitores mais conscientes votando em pautas mais interessantes, porque a pauta ambiental ela não traz tanto voto. E hoje em dia, infelizmente, ela é confundida com uma pauta de esquerda versus uma pauta de direita, e ela não é pauta nem de esquerda nem de direita. Ela é uma pauta importante, mas ela precisa ser reconhecida. E aí as estratégias vão poder começar a tomar lugar. Enquanto não tiver isso, ela vai ficar sempre à margem. Por quê? Porque qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente vai lidar com o orçamento. O orçamento é limitado, as necessidades humanas ilimitadas. Então, essa conjugação, ela não é fácil. Às vezes você vai apoiar projetos e políticas que estão ligados a essa questão ambiental e climática, mas você vai acabar, eventualmente, deixando de colocar dinheiro em outro lugar. Então, para você conseguir fazer essas medidas que precisam ser feitas, precisa ter um apoio político, uma força política no nosso parlamento para que as pessoas apoiem isso. Falando em leis, essa lei não foi aprovada, eu sei que o governo, há alguns meses atrás, propôs o aumento da pena de detenção e reclusão na questão de crime ambiental, aumento de pena. Pode pesquisar, pergunta se isso aí andou. Isso era emergência, ia ter que ser votado em regime extraordinário. Não está votado. Então, assim, o que a gente aposta? Naquilo que dá voto, naquilo que traz o eleitorado para perto de você.
E isso é um problema, ainda mais numa pauta com desinformação, que hoje tem uma campanha de desinformação que divide os públicos e a gente não consegue chegar num consenso básico para que as políticas possam se direcionar para esse caminho. Pelo que eu estou olhando aqui, os principais portais, Senado, Congresso Nacional, outubro, governo envia ao Congresso proposta para aumentar de 3 para 6 anos de reclusão a multa para quem provocar incêndio. Apresenta a proposta, envia ao Congresso. Câmara aprova a urgência, mas até agora deputados apresentam um projeto, Lula envia projeto, mas até agora, posso me aprofundar aqui durante o programa, não tem nenhuma manchete dizendo que Congresso aprova projeto que aumenta as penas. Eu acho que é exatamente isso. E depois, assim, não estou aqui para defender o governo, tá? Eu acho que tem muito erro. Pauta que precisa de defesa, né? Mas é essa pauta. Então, o governo manda e isso não é votado. Isso acaba sendo preso no quê? Em interesses econômicos que... Mas também outras legislações andaram. A gente tem agora super recente aqui o PATEM, que é um programa de aceleração da transição energética, foi votado e está aí para ser feito. A gente teve a lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, que é o nosso mercado de carbono, e é um marco importante. Então existe esse movimento. Mas ele podia ser muito maior, a partir do momento em que as pessoas entendessem a importância disso. E ouvindo essas pautas que avançaram, Maria, não sei se você concorda, a gente vai ter a COP30 agora em novembro. Sim. São pautas que chamam a atenção do mundo. Quando a gente fala de pauta de aumentar a pena para quem provoca incêndio, são pautas igualmente importantes, mas não chamam a atenção, que é o que querem nesse momento, para a questão da agenda ambiental global. E aí talvez haja interesse até nesse quesito. Vão se avançar com pautas nesse momento que o mundo vai estar ligado a elas por causa da COP. Essas pautas mais domésticas, digamos assim, igualmente importantes, vão acabar ficando um pouco para depois e às vezes até cair no esquecimento, que é o que a gente estava comentando aqui. É por aí? Eu acho que eles até convergem, né? Essa pauta aqui desses projetos de lei que não foram para frente, convergem bastante com o Brasil querer ficar bem na foto, né? Porque é o que eu falei, assim, o Brasil sempre liderou essa discussão de transição energética e é o país com a maior reserva natural do mundo. Nós somos o país que tem a Amazônia, que é um motivo, objeto de grande debate internacional. Então, o Brasil deveria estar aí arregaçando as mangas, governo, oposição, para fazer valer o que vai ser construído aqui na COP30. Esse ano a COP tem que ser decisiva, porque a COP29 foi um fiasco. A gente sabe que foi aprovado a questão do financiamento energético, financiamento climático para os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com as mudanças de emergência climática. A gente sabe disso, né? Existem países como ilhas no Pacífico que não vão mais existir daqui a alguns anos. Então, é isso. Mas esse financiamento, assim, ainda é muito tímido. Não é nem um quarto do valor que precisa ser transferido se a gente quiser, de fato, fazer mudanças climáticas nessa governança para ser, de fato, efetivo. Então, eu espero que o Brasil reverta esse cenário que foi o fiasco da COP29 e, para que isso aconteça, aprovar projetos de lei como esse são muito importantes para que a gente possa, de fato, ter essa governança climática efetiva no país. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, Levi, nessa questão da COP30, desafios, expectativas. E até pegando o gancho no que o Marcelo falou sobre o quanto o negacionismo ele acaba travando o desenvolvimento porque ele polariza a discussão e governos de esquerda acabam defendendo porque é importante a pauta, mas também por questão ideológica. Governos de direita, às vezes, deixam de avançar com a pauta porque não tem apoio também de aliados de direita. O próprio governo talvez não dá muita abertura para essas discussões por questões ideológicas, embora reconheçam a importância da pauta. Quando a gente tem um líder mundial, um presidente da maior potência mundial, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vamos falar mais sobre isso, mas quero trazer outra perspectiva, que tira o país do Acordo de Paris, que banaliza essas pautas voltadas para as mudanças climáticas, que retira investimentos de organismos multilaterais que são importantes nessa área. O quanto isso afeta, ainda que de forma indireta, os esforços globais
para que haja investimentos nessas áreas? Acho que afeta de uma maneira sistêmica, porque, primeiro, que há um discurso, como o Marcelo disse, um discurso negacionista. Isso acaba sendo replicado por grupos e por personalidades que se alinham ideologicamente ao governo Trump fora dos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em outras nações do mundo. Então, acho que isso reverbera até o Brasil do ponto de vista do discurso político, né? É claro que muitas das coisas que o Trump tem feito, não só nas questões climáticas, elas vão acabar irremediavelmente sendo desfeitas pelo judiciário. Ele sabe disso e ele joga muito com a questão narrativa. Eu tentei fazer aquilo que me impulsionou eleitoralmente, mas o sistema me bloqueou, me impediu, me impossibilitou. Então, e cola, né? E cola. O eleitor mais fiel. O eleitor mais radical, a base mais radicalizada, ela adere a esse tipo de narrativa, que não é uma narrativa que começa com Trump, mas que um segmento de direita acaba se valendo como uma estratégia antissistema. Populismo, talvez? Populista, enfim. Mas é claro que quando se cortam investimentos, além do efeito simbólico, você tem um efeito concreto. E os Estados Unidos, sendo a nação mais relevante economicamente no mundo, embora cada vez menos, mas ainda assim com um grande protagonismo, isso faz com que as fontes de financiamento passem a minguar cada vez mais e impacta projetos importantes. Mas isso é um debate que toca o próprio sentido e os caminhos que a democracia tem tomado, Lívia. Porque se nós observarmos os dados, o governo Biden, que ajudou a impulsionar o que eles chamavam de New Green Deal, esse grande movimento de investimento público em transição energética, perdeu nas urnas. Então. E aí? E o que isso nos diz? Ele perdeu por causa disso? Acho que são efeitos multissistêmicos, mas não há uma única explicação. Mas... Talvez um sinal de que isso para a população não seja tão importante. Exato. Um dos pontos, né, talvez. Então, mas o sinal é péssimo, o momento é ruim, porque o Trump teve uma vitória eleitoral bastante expressiva, até maior do que a vitória eleitoral dele na primeira eleição. Ele tem maioria nas duas casas parlamentares, embora lá os deputados sejam eleitos a cada 2 anos, então seja mais difícil controlar essa maioria se o país não estiver indo tão bem. Mas ele tem, assim, a faca e o queijo na mão, e o judiciário vai ser o grande árbitro dos abusos que eventualmente forem cometidos. Eu vou pegar um pouco, carona, no que o Marcelo falou, que é muito pertinente, que é essa questão do que a gente está vendo, né? Como meus colegas também tocaram, essa polarização. E a gente sabe da ineficiência nos últimos anos do sistema internacional de governança global, do direito internacional, que ele está falhando em implementar suas próprias regras, em cumprir as regras, em ser eficiente de fato, a começar pelo sistema ONU de Conselho de Segurança, que trabalha com a questão da unanimidade, né? Então, Rússia e Estados Unidos nunca vão estar votando juntos nas pautas. Mas, de qualquer maneira, é importante falar que isso está decrescente atualmente no mundo, vem perdendo popularidade, não tem tração com a população do dia a dia. Que diferença faz? Não existe, né? Então, está em crise, a COP30 vem num momento de muita crise, então o Brasil tem que ser muito forte nesse sentido de levar adiante e fazer com que vire pop novamente, porque é importante que todo mundo entenda a importância desses debates e de fazer algo para mitigação. Por último, eu queria até falar que os Estados Unidos, né, vem perdendo tração nesse debate e hoje em dia a gente sabe que uma grande nação que leva adiante essa pauta tem sido a China. Eles têm sido um grande país no sentido de trazer a questão da economia verde para o mundo. Ótimo ponto. Quero passar para o Alex, porque nós fizemos recentemente um Linha de Frente falando sobre expectativas para esse governo agora, segundo mandato de Trump, e os especialistas chegaram num consenso, dentre vários que nós tivemos no dia, de que mais talvez análise do que um negacionismo de Donald Trump em relação à agenda climática, à agenda verde, está a rivalidade com a China, que lidera hoje em dia, globalmente, os debates pela agenda verde. Faz sentido isso para você?
Faz sentido. Eu vejo que Donald Trump, ele coloca em questão, em xeque, num discurso populista, que eu também concordo com o Levi, a efetividade de todas as medidas globais que foram acordadas com os países e, no final do dia, o que realmente foi feito. Sim. E aí, ele como protagonista, né, como um presidente mais poderoso do mundo, ele fala, não, eu vou fazer isso sozinho, eu vou fazer políticas públicas próprias para isso, embora não tenha colocado isso em uma pauta específica, mas o discurso é um discurso muito populista e tem deixado, né, isoladamente, tem falado muito de globalização. Esse discurso é totalmente uma desglobalização, né? Essa questão de taxação, que a gente não está entrando nessa seara, mas toda essa política que o Trump tem feito é uma política de desglobalização e isolando os países. A China, mesmo que seja um grande exemplo, e é um grande exemplo sim na transição energética, olha a China, a quantidade de emissões de carbono que tem colocado ao longo dos últimos anos, né? É impressionante, é muito mais do que vários países somados. E aí a China olhando como uma conta muito simples de entender, que é a longevidade da economia. Se continuar assim, a economia chinesa não iria crescer de fato, né, de uma forma tão sustentável. Claro que os desafios econômicos aqui não são os mesmos, mas quando a gente olha para um desafio internacional no ponto de vista climático e aliando a economia, né, ou seja, um desenvolvimento sustentável, que é a palavra mais correta para utilizar, poucos países estão conseguindo fazer isso de forma muito correta. A própria Alemanha, que é o motor, né, da Europa em termos de industrialização, olha quando a gente coloca aqui a expectativa de toda a transição energética na cadeia produtiva. Ainda está muito aquém da própria China. Então, a Alemanha, que é o protagonismo, né, traz esse protagonismo industrial, acaba trazendo um fiasco, um desastre. E a gente consegue já observar em números, né, a decadência da indústria alemã comparado ao protagonismo da China, né? E agora os Estados Unidos está querendo, já não é de hoje, mas querendo acelerar nessa corrida industrial e aí tem um desafio sustentável no meio do caminho. Mas, Olivia, você vê que tem A gente está falando, na verdade, de debates que têm consensos mínimos, mas que também têm discussões muito difíceis. A Alemanha, durante os anos 90, impulsionou grandes ações de proteção ao meio ambiente e tomou uma decisão, enquanto nação, de encerrar o uso da energia nuclear como matriz energética. Era uma matriz importante da Alemanha e fechou todas as usinas atômicas. E trocou por usinas a gás, supostamente mais seguras e não saberia dizer ao certo se mais limpas ou não, e se tornou dependente do gás da Rússia. É verdade. Exatamente. Então a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque, sim, são questões importantes, a gente tem que ter consensos mínimos sobre questões ambientais e afastar negacionismos, mas ainda subjaz questões geopolíticas muito importantes. Sim. Então, uma decisão que a Alemanha tomou há 20 anos tornou o país dependente do gás da Rússia. E o Putin, se quiser congelar a Alemanha, fecha a torneira. Sim. Acho que um tema importante que foi colocado é essa questão do multilateralismo e a força disso. A gente tem que entender que isso é muito complexo, porque você tem que conjugar com a soberania dos países. E você tem alguns temas que eles são próprios de soberania mesmo e que, por mais que a gente possa discordar de tomadas de decisão, você concorda que é uma decisão soberana e vamos ver o resultado que isso vai acontecer. Questão de imigração, questão das comunidades de minoria. Vamos ver o que vai acontecer, discordamos, mas é soberania. O tema, especificamente falando de aquecimento global e de mudança do clima, é um tema global. E aí você precisa conjugar essa força do multilateralismo respeitando as soberanias. Por que a gente tem um Acordo de Paris, que tem lá 195 países, mais a União Europeia? Porque é um acordo que não é vinculativo em termos das metas. Então, a base do Acordo de Paris é: cada nação estabelece uma meta não vinculativa, mas você vai correr atrás dessa meta e o seu esforço de meta vai te dar um protagonismo nessa determinada agenda. O Brasil tem lá a sua meta, a última dela é 67% a menos das suas emissões. Lembrando que no Brasil o nosso problema maior de todos é o problema do desmatamento e da degradação florestal. Esse é o nosso problema, a nossa matriz ela é limpa. Em outros países essa questão muito mais forte da transição energética. Mas agora, se você não tiver todos os países colaborando, se você não tiver todos os países alinhados em relação a isso, e você vai desmontando isso, será que agora o Milei não vai sair da Argentina e o Trump não vai sair? Será que na Austrália o parlamento começa a discutir? Você vai desmontando e aí você fala: o multilateralismo está em xeque. Tá, mas e a agenda global? Como é que a gente faz com o financiamento, que é o tema que falhou na COP29? Foi o tema do financiamento que foi até o finalzinho e não saiu. A gente tinha lá
combinado que iam ser 100 bilhões de dólares por ano de investimentos a partir de 2020, isso não foi acontecendo, conseguiu agora 300 bilhões de dólares. Até 2035, vamos ver se chega, com a projeção do Brasil ficar com o encargo de discutir para o 1,3 trilhão. E as pessoas falam, mas é muito dinheiro. Tá, mas para pensar no que aconteceu na Califórnia e os prejuízos que você tem lá, num estado que teve uma queimada monstruosa. Para pensar se sobe o oceano, muda a corrente, enfim, e aí um país inteiro ele acaba sendo destruído. Da onde que você vai tirar recurso para conseguir fazer uma perdas e danos, um pagamento? Da onde que você vai tirar recurso para fazer processos de adaptação e resiliência nos países e nas cidades se você não tem como acessar um fundo? Porque os países historicamente mais emissores, eles estão discutindo e ninguém quer pagar a conta. O problema é ninguém quer pagar a conta. Os Estados Unidos se retiram agora dessa conta. Falam, ó, se vira, cada país que se vire, né? Vamos acabar com o globalismo. Tá, mas e nessa agenda específica? Vai ser capitaneada por outro país. E sobrou para o Brasil, para o André Corrêa do Lago conseguir costurar essas negociações agora, senão o Brasil vai falhar nisso. Sobrou para o Brasil com o protagonismo da China. Trump em nenhum momento se sente ameaçado, Alex, na sua opinião, porque ele vem com esse discurso que o Marcelo ressaltou agora, nessas várias frentes, mas o mundo está de olho nessa questão climática. No final de janeiro, nós demos essa notícia aqui na Jovem Pan News de que a energia solar, ela superou o carvão na União Europeia no ano passado. Apesar de todos os problemas, a gente sabe que talvez o esforço poderia ser maior, mas é uma notícia positiva nessa área. Há uma cobrança do mundo para que haja uma maior consciência ambiental. Quase não conseguimos avançar com o acordo Mercosul-União Europeia por causa disso. Sim. Trump não tem essa preocupação de ser sufocado em algum momento por esses organismos multilaterais que não incluem os Estados Unidos, justamente nesse ponto que ele deixa de lado? Lívia, olhando para o ponto de vista estratégico, né, no ponto de vista político, Trump, claramente ele fez esse movimento de propósito, olhando basicamente um elemento muito enfático que é por parte do governo. Ele está realmente engavetando todos os projetos que foram colocados na sua prioridade, que era a prioridade Biden, e agora tentando agradar, como o próprio Levi disse, né, o eleitorado do Trump, e a efetividade de todas essas medidas, como o próprio Marcelo comentou, falando, olha, o que isso vai levar daqui para frente, nós não sabemos. Mas quando a gente coloca em perspectiva todas as medidas que o Trump tem colocado, e claramente a sua pergunta foi muito boa, porque a gente coloca o seguinte, o Brasil ele entra como um papel conciliador. E não só conciliador, mas como um papel de extrema importância de não só promover, como a gente comentou, tem aqui o agro, né? O Brasil alimenta o mundo e o Brasil vai trazer, já está trazendo e vai trazer ainda mais energia para o mundo inteiro. Essa questão de tudo que a gente está comentando aqui, né? Os conflitos, enfim, a geopolítica que você comentou muito bem relacionado à Alemanha, o Brasil tem um potencial imenso de toda essa cadeia energética, não só do próprio país consumir essa energia, mas de exportar energia. E aí o Trump vai ficar realmente muito preocupado para isso, porque qual que é a pauta dos Estados Unidos, do ponto de vista energético, que está sendo discutido lá? O petróleo. Shale gas, né? Ou seja, são medidas Vamos altamente... fazer essa indústria, inclusive no seu discurso de posse ele falou, fazer essa indústria... O lobby muito forte. Exato. Né? É o Rockefeller 2, né? Nesse sentido, né? Sim. Totalmente. E aí você pega as empresas americanas, né? E também as empresas europeias, né? BP, Shell, né? Chevron, todas essas empresas de petróleo que estão começando a fazer toda essa transição energética, mas essa velocidade, principalmente do ponto de vista político, não é suficiente para conseguir, né, drenar toda essa capacidade, porque a gente tem aí várias pautas importantes, tá? A gente temos aqui a inteligência artificial, né? Ou seja, toda a capacidade de energia, as cidades mesmo crescendo, enfim, o mundo consumindo ainda mais, ou seja, a demanda ela cresce e ela não vai ser suprida por carvão, né? Não vai ser suprida de uma forma magnetária por petróleo, e aí o Brasil ele precisa fazer, como a gente está comentando aqui, políticas públicas, o PATEM é muito importante para isso, para realmente trazer um protagonismo, não só com os Estados Unidos, mas também com países, né? Ou seja, todos esses acordos que precisam ser construídos. Então, o Brasil ele tem a faca e o queijo na mão para fazer acontecer. A gente está sabendo se ele irá fazer um bom sanduíche. Meu ponto ótimo. Rapidamente aqui é que eu acho que o Trump ele marca uma disrupção no sistema global, isso é fato. Resta saber se ele vai ser eficiente o bastante para fazer um bom mandato e os países e fazer um efeito dominó com outros países que têm um direcionamento ideológico similar ao do Trump,
ou ele vai isolar os Estados Unidos de vez nesse discurso global. Eu acho que certamente. são dois caminhos. É o desenho que está construindo. Né? E ele, assim, a gente sabe que ele está preocupado em fazer a América grande de novo. E se isso impacta o sistema, a gente vai averiguar nos próximos capítulos. E se as medidas serão sustentáveis ou se elas, nesse momento, têm uma pegada ideológica e de manter a base unida apenas, e no ano que vem, por exemplo, tudo isso pode ruir. Tudo pode acontecer, né? A gente vai trazendo aqui algumas possibilidades e dando continuidade a essa questão climática, gente, não é só o carnaval que preocupa em relação ao clima. O ano passado foi marcado por desastres climáticos. E não foi só aqui no Brasil, como as enchentes no Rio Grande do Sul. E também a seca extrema, responsável pela propagação de incêndios pelo país, ou pelo menos tenha contribuído para isso. Fortes tempestades atingiram o Afeganistão e o Paquistão, que somaram mais de 1.000 mortos. Além disso, os furacões se intensificaram nos Estados Unidos e no Caribe. A forma como os tornados aumentaram em força e em curto período de tempo surpreendeu até mesmo especialistas. Na Espanha, casas foram evacuadas e centenas de pessoas morreram pelas chuvas torrenciais. O ano passado terminou ainda com um ciclone Chido, que devastou comunidades inteiras de Moçambique em dezembro, com rajadas de mais de 225 quilômetros por hora. E quando a gente olha, Levi, para esses casos e para o histórico, pelo avanço desses desastres em consequência das mudanças climáticas, a gente não tem um panorama muito positivo. Os especialistas dizem que, com o passar dos anos, se algo de efetivo não for feito para frear essa tendência negativa, esses fenômenos serão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Sim. E olhando para as cidades, porque são discussões globais, mas que começam no núcleo das cidades, né? E olhando para as cidades brasileiras, a perspectiva é positiva em relação à preparação para isso? Nesse caso, Lívia, eu receio dizer que não. E o Brasil, ele poderia dar uma lição importante para o mundo, porque é uma das 5 nações mais urbanizadas do mundo. Os dados do IBGE de 2023 apontam que quase 90% da população brasileira vive nas cidades. Avançou de 2010 para 2023 cerca de 4, 5% e já era um número alto. Sim. E o grande desafio é que a cidade já aconteceu. São Paulo, você não tem mais grandes áreas disponíveis para promover projetos de urbanização ou de assentamento das pessoas. Então, você já tem uma infraestrutura consolidada, você já tem uma cidade que historicamente, ou as cidades brasileiras, que historicamente são construídas de uma maneira que produz muita exclusão socioterritorial, em que, falava com o Marcelo enquanto a gente esperava o início do programa, hoje quase 4 milhões de pessoas fazem o trajeto da linha 3 vermelha aqui da cidade de São Paulo todos os dias. A gente transporta um Uruguai de gente todos os dias, só na linha vermelha, 3 vermelha do metrô de São Paulo. Então, numa situação dessa, em que as cidades são desiguais, em que as cidades cresceram de forma desordenada, em que nós temos um índice elevadíssimo de informalidade nas nossas cidades, de ocupação informal do território. São Paulo, o dado mais atualizado que eu me recordo, tinha cerca de 1.200 loteamentos irregulares e mais de 2.000 favelas, só a cidade de São Paulo. Pressionando a infraestrutura, pressionando o meio ambiente, gerando lixo, impermeabilizando o solo. É um cenário bastante, no mínimo, bastante desafiador. E o que nós temos visto é que a ação humana sobre o território... E aí eu volto para uma questão que são as questões difíceis, né? Porque se a gente estivesse diante de problemas que são de solução fácil, ou que envolvem discussões que todos conseguem chegar num consenso muito rapidamente, eu acho que muitos dos nossos problemas já teriam sido encaminhados. Mas, por exemplo, São Paulo é uma cidade gigantesca, conurbada, que se conecta com várias outras cidades. A gente não sabe bem aonde que termina São Paulo, começa Guarulhos, São Caetano e tal.
E aí nós temos um desafio que é adensar a cidade, que é fazer com que as pessoas morem mais próximas umas das outras, porque São Paulo é muito pouco adensada. A gente tem a impressão que não, a gente vê aqui a região do centro expandido de cima, a gente pensa que São Paulo está abarrotada de gente, todo mundo muito perto um do outro, quando na verdade São Paulo é muito menos adensada que Londres, é muito menos adensada que Barcelona, Paris, Nova York, enfim. Então a gente tem o desafio de fazer com que as pessoas morem mais próximas umas das outras. De modo que, inclusive, elas aproveitem mais os benefícios da urbanização. Mas, por outro lado, como é que a gente faz isso articulando com ações de drenagem, com ações de permeabilidade do solo, com soluções baseadas na natureza? Eu tive recentemente, só para fechar, na cidade de Medellín, na Colômbia. A gente tem uma ação acadêmica, uma parceria com a Universidade de Medellín. Eu levei 60 alunos brasileiros para lá em junho do ano passado. Lá, eles já estão chegando à conclusão que a questão da poda e da retirada de árvores já não pode mais, assim, você tem um bairro e você tem uma árvore na sua casa que você quer suprimir, que você quer tirar, cortar. Você já não pode mais plantar uma nova árvore muito distante dali, porque aquela árvore exerce um serviço ecossistêmico naquele lugar. Então, é um desafio gigantesco. A gente ainda corta a árvore na cidade de São Paulo e planta 10, 15, 20 quilômetros de onde a árvore foi tirada. E até crescer, até trazer um benefício. Então, o cenário é bastante desalentador. Em novembro desse ano, o Brasil cedia a COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre o Clima, em Belém, no Pará, coração da Amazônia. Para o governo brasileiro, liderar essas discussões é uma oportunidade de consolidar o país como potência ambiental global. Mas especialistas alertam que o momento é desafiador para a agenda climática. A Bruna Milan traz mais informações. Belém já está em transformação para receber os cerca de 40 mil visitantes em novembro. Os investimentos em obras de infraestrutura urbana, transporte, acomodações e segurança e sustentabilidade somam quase 5 bilhões de reais por meio do BNDES, da Itaipu e do Orçamento Geral da União. Em março do ano passado, foi criada a Secretaria Extraordinária para a COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, para coordenar as ações entre as esferas governamentais. O encontro anual reúne líderes mundiais, cientistas, ONGs e representantes de instituições públicas e privadas de mais de 190 países para discutir formas de combater as mudanças do clima. Entre os principais temas a serem abordados na cúpula estão a redução de emissões de gases do efeito estufa, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, impactos sociais das mudanças do clima e o financiamento climático para países em desenvolvimento. E este último ponto preocupa especialmente pela falta de consenso. No ano passado, na COP29, no Azerbaijão, os países desenvolvidos firmaram o compromisso de disponibilizar pelo menos 300 bilhões de dólares anuais até 2035 para ajudar os países em desenvolvimento no enfrentamento da crise climática. O valor considerado insuficiente pelas nações que pleiteiam esses recursos, incluindo o Brasil. A meta era que o financiamento alcançasse 1,3 trilhão de dólares. E aí está um dos maiores desafios da liderança brasileira no evento esse ano: convencer os países mais ricos de que é preciso se engajar mais no financiamento da agenda ambiental global. Nomeado presidente da COP30, o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago, sabe das dificuldades em avançar neste tópico, embora reconheça o potencial do Brasil em liderar as discussões. Para o diplomata, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sair do Acordo de Paris terá um impacto significativo nas negociações. A saída da maior economia do planeta e um dos principais emissores de gases do efeito estufa do tratado não afeta as metas climáticas, mas pode acabar enfraquecendo os esforços para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius até o final do século.
2024 já foi considerado o ano mais quente da história. Para além dos desafios da agenda ambiental global e da preparação do Brasil como país sede do evento, a expectativa é que a COP30 atraia investimentos internacionais para o país, sobretudo nas áreas de energia limpa e tecnologia ambiental, além de movimentar a economia da região. Eu vou voltar à discussão agora com você, Marcelo, porque no bloco anterior você foi um dos primeiros que citou o desafio agora nessa agenda e nessa expectativa de consolidar o Brasil como potência global ambiental, o desafio que vai ser agora para a presidência da COP30 nas mãos de André Correia do Lago. O que é que vai ser mais difícil nessa missão que ele tem, na sua opinião? Financiamento climático, talvez? O tema do financiamento climático, ele vem da COP29, né? Então, o Brasil ele vem com a COP da Amazônia, de um país democrático. As últimas 3 COPs não foram em países democráticos. A gente teve lá em Dubai, teve no Egito, teve no Azerbaijão. Então, a gente chega com uma missão muito importante e num mundo aparentemente muito dividido, né? Com essas questões geopolíticas importantes. E é importante dizer que a COP ela não acontece lá em novembro, naquelas 2 semanas. Mas a COP, na verdade, as 2 semanas elas são resultados do que foi produzido ao longo de um ano, de muitas reuniões e de muitas costuras. Então, assim, como a gente falava, o Brasil ele tem esse papel de conciliador no mundo, de poder transitar e ser um bom mediador para essas conversas. Então, assim, o tema do financiamento climático, sem dúvida, vai voltar, porque ele é um tema importante que não foi fechado. A gente precisa continuar trabalhando a questão da transição energética e mostrando resultados na transição energética. Lembrando que existe uma questão de segurança energética. A gente não pode simplesmente esquecer esse ponto, porque existe um problema de intermitência. Quando a gente fala em energia solar, eólica, das hidrelétricas, a gente tem que ter uma segurança energética. A gente não pode demonizar o petróleo ou criminalizar o petróleo, porque a nossa história de crescimento, ela está baseada, da nossa história humana está baseada nele. A gente tem que conseguir compensar, a gente tem que conseguir fazer algo que seja equilibrado, não é demonizar o petróleo, mas é fazer a transição energética. Então, a COP30 vem com essa missão também para que os países continuem podendo fazer as suas transições. E lembrando que, no nosso caso de Brasil, repito isso porque é muito importante, a nossa maior missão está em desmatamento, queimadas. E outro ponto que eu acho muito importante é o agronegócio sustentável, que a gente não falou. Não pode demonizar também o agronegócio, porque existe uma questão de segurança alimentar. Então, que o agronegócio cresça, mas de uma maneira sustentável, com um manejo correto, com novas tecnologias, com novos conhecimentos. Então, esse financiamento verde, ele é amplo. Ele é para conhecimento, ele é para tecnologia, ele é para drone, é para a gente não correr o risco de perder a nossa floresta e não perder os nossos biomas, mas a gente compatibilizar isso com inteligência. Então, a gente tem que conseguir unir essa pauta e mostrar para o mundo que essa pauta vale a pena. E puxar os investimentos. E ver com os países as suas metas e o que eles vão trazer de importante. E vai ter que conjugar isso com a posição de Donald Trump e possivelmente a de Milley, que vem para chacoalhar e dificultar o trabalho do nosso embaixador. É o que a gente estava discutindo, Maria. E o Marcelo tocou em pontos importantes, que são fragilidades ambientais do Brasil. Desmatamento, a questão, sobretudo, das queimadas. Ele estava explicando que os índices de desmatamento até tiveram recuo, né? Sim. Mas as queimadas no ano passado, falávamos sobre isso no bloco anterior, assustaram pelas dimensões. Do ano para o outro, o desmatamento baixou 20%. A gente tem uma melhora de 20%, estava até mais, mas estamos com 20%. Ou seja, é um índice positivo o desmatamento. Agora, as queimadas, 80%. 80%. Tivemos a pior seca, né? O ano mais seco em 47 anos, algo assim. Isso influencia. Agora, o Brasil pode ser cobrado porque ele vem defendendo uma agenda, ele merece esse protagonismo pela transição energética, pelas pautas que defende e por esse papel de articulador que você estava destacando, mas tem essas fragilidades. A COP, inevitavelmente, pode ser um momento em que o Brasil vai ser cobrado por essas fragilidades ou não?
Certamente, somos o anfitrião e, como eu disse, né, a gente tem que fazer um bom trabalho para compensar o desastre que foi a COP29. A gente sabe que foi quase que nulo o que foi negociado lá. A gente sabe que o Azerbaijão é um país que exporta primordialmente petróleo e que o que se diz nos bastidores foi que ali foi um palco para negociações do setor de petróleo e gás nos bastidores. Então, foi muito ineficiente para atingir o seu objetivo, que é justamente fazer com que esse financiamento verde se torne cada vez mais eficiente. A gente estava falando aqui mais cedo de quem pagaria a conta, né, desse financiamento verde, dessa necessidade de fazer com que isso seja eficiente. De fato, o bolso, a gente sabe que é a parte mais sensível do corpo humano. Então, eu estava aqui, enquanto nisso, fazendo um raciocínio. O Brasil teve um papel crucial com a questão do G20, né? A gente também foi anfitrião do G20 no ano passado e tivemos um ganho, né, que foi o Pacto Global contra a Fome, que a própria Argentina acabou aderindo no final. Então, houve um consenso, né, das principais nações que ali estavam, de que era importante demais. E, nesse sentido, eu chamo a atenção aqui para os bancos multilaterais, que tiveram um excelente papel nesse desenrolar desse pacto, como financiadores de criar uma própria burocracia dentro do BID, se eu não me engano, não sei, acho que foi o BID, com metas claras para conseguir atingir objetivos. Pode ser algo similar aí para a gente que estava se questionando quem financiaria. Óbvio que as nações que financiam esses bancos estariam envolvidas nisso. Agora, Levi, durante o G20, em novembro, nós tivemos muitas discussões voltadas para a questão da agenda ambiental, da sustentabilidade. E eu me lembro que numa ocasião, agora não me lembro se foi no G20 ou se foi no Fórum Econômico na Suíça, em Davos. Enfim, o conteúdo que importa, onde que aconteceu é o que menos importa. Houve a participação do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Houve a participação de lideranças de cidades americanas. E muito se falou, muito se especulou na ocasião, as eleições já tinham passado, Trump ainda não tinha tomado posse, sobre o desmonte nas políticas ambientais, no combate à mudança climática ou às mudanças climáticas, políticas que seriam implementadas pelo governo Trump. O que está se consolidando é o que a gente está observando inicialmente. E Eduardo Paes chegou a dizer, e algumas dessas lideranças também dessas cidades americanas, que embora Trump tenha esse discurso contra essas políticas de combate às mudanças climáticas, muitas cidades americanas estão preocupadas com isso. E é o que a gente estava discutindo. Embora seja uma discussão global, ela tem uma força muito grande, uma efetividade muito grande a partir das cidades. O que as cidades estão fazendo para evitar o avanço das mudanças climáticas. Sob essa perspectiva, podemos ficar um pouco mais tranquilos ou não? O que Trump está fazendo, a saída do Acordo de Paris, os discursos contra as políticas ambientais, isso vai ter um efeito preocupante, não só para a COP, agora. Olha, eu penso que tem uma frase que eu gosto muito, Lívia, que é que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX foi o século das nações e o século XXI será o século das cidades. Legal. Então, as cidades têm um protagonismo em escala global. No Brasil, o município tem autonomia, nos termos da Constituição, ele é ente da federação. O federalismo americano também delega muita competência para os entes subnacionais, para os estados, principalmente. Então, eu acho que a gente pode, claro, é toda uma maré que vai se formando contra a importância, a defesa do meio ambiente e a defesa do nosso futuro comum, o nome do relatório Brundtland, da ONU. Mas as cidades podem assumir um protagonismo. Tem uma outra frase bacana que eu uso em aula, do André Franco Montoro, que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram no município, as pessoas moram na cidade. Então, acho que a primeira escala da nossa existência está na cidade. E é na cidade que a gente pode assumir um importante protagonismo para defender pautas dessa magnitude. Agora, é claro que isso não é simples num país como o Brasil, que tem mais de 5.500 municípios, com a máxima variedade possível de situações. Cidades importantes economicamente como São Paulo,
cidades que, embora pequenas, são importantes por conta da economia, como Paulínia, que é um polo petroquímico, a região dos Campos, no Rio de Janeiro. Mas a gente ainda tem cidades que mal conseguem pagar as contas do seu próprio funcionalismo. Então, sim, a cidade é um lugar onde as coisas acontecem, é importante a gente dar esse protagonismo para o município e as pessoas se sentem muito mais identificadas com a cidade do que muitas vezes com o Estado, com o país, mas isso traz camadas adicionais de complexidade. Deixa eu dar um adendo. Claro. Nas últimas eleições municipais, as recentes, houve várias matérias nesse sentido, que as eleições elas não privilegiaram em nenhum lugar quase a pauta ambiental e climática. Sim, total. As propostas dos prefeitos eleitos, foi feito um estudo. Estávamos num ano terrível em relação a isso, né? Foi pífio Total. Total. em relação a esse tema, porque não atrai voto. Está mais preocupado com a segurança. Que nem a competência do município, propriamente. É a principal preocupação, né, pelo menos aqui de São Paulo. O cidadão, a principal preocupação do cidadão aqui em São Paulo é segurança. Pesquisas recentes mostram isso. E meio ambiente não se fala nem disso. Agora, a gente acabou de trazer informações sobre o quanto 2024 foi um ano difícil. E foi ano de eleições municipais. Sim, pleno ano que foi marcado, ou que ficou marcado por eventos preocupantes climáticos. A agenda não priorizou a discussão, não sei quando que isso vai acontecer, Marcela. Não sei em que ano isso vai acontecer, em que eleição isso vai acontecer. Quantas catástrofes vão ter que acontecer para a gente conseguir despertar? Qual o preço que a gente, como humanidade, vai ter que pagar em números extremos? Porque as pessoas elas confundem uma coisa muito importante. Quando fala na questão do clima, enfim, as pessoas querem algo concreto, que você tenha uma previsão e uma certeza do que vai acontecer e quando vai acontecer, e a gente fala em tendência, fala em cenários, em possibilidades. E as pessoas acham que, então, porque você falou em cenário, porque você falou em possibilidade, em tendência, então você não tem certeza do que você está falando. Exato. E aí eu pego uma ponte no negativo. Né? Você pega... A Maria trouxe um ponto importante, segurança é uma preocupação, mas quando a gente olha a narrativa dos candidatos, que no âmbito municipal, a Casa da Democracia é a Câmara de Vereadores, aí é uma coisa, assim, chocante, né? Debate público para eleição de vereador, você discute ideologia de gênero, você discute segurança, aborto, você discute coisas que refogem completamente a competência de um vereador. E às vezes são difíceis até de serem discutidas no âmbito nacional, exatamente. Às vezes, né? Muita questão ideológica envolvida, enfim. A gente trouxe na reportagem, Alex, pode falar do que você quiser, mas quero um viés também, que é a sua área. A gente trouxe no finalzinho da reportagem da Bruna Milam sobre, para além dessas questões que envolvem as mudanças climáticas, a agenda ambiental, a preparação de Belém para a COP30, trouxemos uma expectativa positiva em relação ao movimento econômico para aquela região, atração de investimentos de fora aqui do Brasil, em energia limpa, em tecnologia ambiental. É um ambiente propício para esse tipo de movimentação, de transação, de relações, né? Exatamente. O potencial econômico é gigantesco. Tanto por parte de empresas já consolidadas, como a própria Petrobras. É lógico que ela vai utilizar a COP para defender a margem equatorial, né, como o potencial, a nova fronteira do petróleo. A gente tem as discussões entre órgãos ambientais, entre órgãos do próprio governo, da pasta do meio ambiente, discutindo sobre a viabilidade. A gente sabe da importância, então o próprio executivo, o próprio presidente tem colocado a importância, mas no final do dia a gente acaba trazendo diversas barreiras nessa discussão. E claro que a Petrobras, como a maior empresa no setor aqui no Brasil, vai colocar esse protagonismo. Tirando as grandes empresas, também as empresas internacionais que vão ser representadas na COP30, eu coloco um destaque muito importante, que são diversas iniciativas ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos 5 anos, que são as startups que vieram para revolucionar todo esse mercado de transição energética. Por exemplo, nós temos aí impactos tanto no agronegócio, né, ou seja, empresas que estão revolucionando a produtividade, como o próprio Marcelo falou, né, ou seja, toda essa relação de não só a usabilidade, né, de toda a capacidade do agro que nós temos, que a gente sabe que é enorme, mas toda a cadeia até o final, que a gente chama, né, após a porteira e antes da porteira, ou seja, a cadeia produtiva, tem muita ineficiência natural. Por exemplo, a gente está discutindo aqui essa questão do agro, mas o desafio é ainda maior.
Ou seja, não adianta você produzir se não tem onde guardar. Ou seja, o problema da silagem é muito grande. Ou seja, também se resvala no meio ambiente. Ou seja, todos aqueles grãos ali expostos, isso falta produtividade, viabilidade econômica. Então, o problema é muito grande. Então, eu coloco aqui como uma expectativa que o Brasil utilize como um palco para investimentos sustentáveis. Lógico, o PATEM, mais uma vez, ele veio num tempo correto, ele veio num time perfeito para justamente acelerar o crescimento. E o Brasil não vai conseguir fazer isso sozinho. Olhando aqui de uma forma econômica, o Brasil já tentou lá atrás, inclusive até o último governo do Lula, tentar acelerar para recursos próprios do governo. O Brasil não tem dinheiro para conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa de recursos estrangeiros e também recursos de iniciativas privadas. Então, para isso vai precisar de tanto iniciativas públicas, subsídios, né, e também relacionados políticas fiscais, tudo isso para conseguir impulsionar o crescimento, porque senão o gringo, até a própria iniciativa privada, não vai ser incentivada. Então, eu acho que são iniciativas que a gente precisa colocar, mais uma vez, como um alerta aí que o Brasil precisa, não pode perder esse time, tá? É muito, muito importante. Um tema adicional que a gente poderia trazer é a questão dos modais de transporte que você falou. Então, assim, os modais de transporte do Brasil... enfim, está baseado na rodovia, no transporte, onde você tem prejuízo, onde você tem acidentes, onde você não tem eficiência. Então, precisaria investir muito mais na questão de ferrovia, de hidrovia. Então, eu quero até dar os parabéns aqui para o estado do Piauí, onde lá está sendo feito um trabalho de um intermodal para fazer escoar a produção de todo o estado e ainda com o porto lá de Luiz Correia para conseguir fazer esse escoamento. Então, os governos eles têm que pensar nos modais e fazer essa integração com mais hidrovia, com mais ferrovia e começar a desacelerar essa questão de ficar usando o modal rodoviário, porque ele tem muito impacto e ele gera vários problemas. Todas as cidades são carrocêntricas, São Paulo... Totalmente. Carrocêntrica é a cidade voltada para o carro. E passar isso para a iniciativa privada, né? Concessões. Com PPPs e fazer isso acontecer nos muitos estados. Para melhorar o que você falava. A gente tem até esse debate que está polarizando as opiniões sobre a questão do transporte por moto na cidade de São Paulo. Ninguém está percebendo que a moto em si é extremamente poluidora. Ninguém falou nesse aspecto, pelo menos eu não vi. Ninguém tocou no assunto. O motor de 2 tempos de uma motocicleta é extremamente poluidor. Então, assim, a prefeitura tem adquirido ônibus elétricos, a gente pode discutir se está adquirindo numa velocidade boa ou ruim. Eu acho que está adquirindo numa velocidade não tão boa, embora tenha feito um esforço importante de investimento público por meio das concessões. É uma tecnologia cara, né? É uma tecnologia cara. E agora a gente está aí discutindo a questão do transporte de passageiros por moto. Gente, só na cidade de São Paulo tem 1.300.000 motocicletas registradas. 1.300.000 motocicletas registradas. Imagina a gente colocar isso como uma alternativa e justificar com uma possível precariedade do transporte público, quanto de pegada de carbono a gente não vai estar colocando na cidade. Deixa eu levantar um outro ponto com você, Levi. Nós ouvimos agora o Alex falando sobre o quanto a COP30 vai ser um ambiente propício para atrair investimentos. Mas o que o Brasil tem para exportar para quem vem aqui acompanhar a COP, para essas nações? Nessa área ambiental, é claro. Eu acho que o Brasil tem experiências exitosas. O marco regulatório do mercado de carbono é extremamente sofisticado e avançado. É uma discussão que avança a reboque de um potencial econômico que estava adormecido no nosso país, tanto em nível público quanto privado. Nós temos uma biodiversidade que é extremamente valiosa e que serve a múltiplos propósitos. A gente tem indústria farmacêutica, indústria de cosméticos e, enfim, a indústria alimentícia também, se valendo dessa variedade e exuberância de biodiversidade. Então, a gente tem... nós somos a menina dos olhos quando o assunto é meio ambiente. Agora, não dá, Lívia, para a gente fazer uma coisa que é muito comum na agenda ambiental, que é greenwashing, que é aquela coisa de você vestir uma empresa como ESG, como sustentável. Você vê, se você pegar a empresa que mais vier a falar sobre inclusão, sobre diversidade, é a que menos vai ter mulheres em cargos de direção, pessoas negras ou deficientes em cargos de chefia e que muitas vezes vai ter uma disparidade salarial. Isso vale também para a questão ambiental.
Sim. Que coisa horrível. Para a gente fechar, Maria, que eu sei que também te incomoda muito, essas questões te incomodam muito, como me incomodam também. Para fechar, COP30 em novembro, em Belém, no Pará, expectativas, apesar de todos os desafios que nós descrevemos aqui, as expectativas são positivas? Eu espero que sim, eu espero que seja lindo, que o Brasil faça um evento fantástico, que seja lembrado sempre, que de fato mude essa governança para que seja algo mais eficiente, que gere impactos no mundo, com o setor privado cooperando e contribuindo. Fato é que o Brasil tem um grande desafio pela frente, um desafio de infraestrutura. O governo vive uma crise de confiança sem precedentes, muito grande, então tem chabu aí no meio para tentar equilibrar os pratinhos, mas eu permaneço otimista porque eu acredito que a equipe que foi delegada para cuidar da COP30 é uma equipe com bastante bagagem, que entende do assunto e, como eu disse anteriormente, o Brasil é um pioneiro na pauta de transição climática, é um país que sempre capitaneou o debate e sabe que não pode deixar por menos nesse decisivo ano de 2030, que não só vai ser importante para o Brasil em si, mas para o mundo. Vai ser o ano de ver se, de fato, a governança global do multilateralismo vai vingar ou vai ficar só para a história. Para a gente fechar, que é a sua área de atuação, Marcelo, mais expectativas positivas do que preocupações na balança? Pessoalmente, eu sou otimista, acho que temos que ser otimistas, temos que acreditar na equipe que está direcionando, como foi dito. O nosso embaixador, André Corrêa do Lago, ele tem muita experiência para tocar essa pauta e fazer o que precisa ser feito. Então, a gente tem que acreditar nessa agenda, acreditar no potencial do Brasil para fazer essas costuras todas e lidar com os muitos desafios que tem, tomar cuidado com a contradição dos argumentos, quando se fala, né, na margem equatorial e outras coisas mais, para alinhar a segurança alimentar, a segurança energética e fazer uma transição ecológica, fazer essa transição limpa. A gente se falava o que a gente pode exportar? A gente pode exportar o hidrogênio verde, né? Falava do Piauí, mas o Piauí pode ser um grande exportador de hidrogênio verde pela amônia e conseguir fazer muito sucesso com isso. O nosso etanol, o nosso biodiesel. Então, a gente tem esse conhecimento para exportar e vamos ter que fazer uma costura para chegar lá em novembro e comemorar bons ajustes, bons acordos e chegar em bons resultados. Vamos seguir acompanhando essas movimentações até novembro, torcendo para que essas expectativas positivas se concretizem. Maria de Carli, Levi, Marcelo e Alex, muito obrigada pela participação de vocês. A você que esteve nos acompanhando nesse fim de semana, nesse programa, muito obrigada pela audiência e pela companhia. E até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.